Olá! Neste tutorial em formato de videoaula, vamos discutir questões relacionadas ao debriefing e à exposição das competências inicialmente propostas ao restante das equipes, a segunda sessão mais. Uma vez que se realizou a experiência simulada do caso, procede-se à discussão do mesmo, o que é conhecido como debriefing, e depois se realiza uma fase expositiva, onde se sistematizam e compartilham com o restante das equipes as evidências científicas consultadas para dar respostas aos objetivos de aprendizagem planejados inicialmente. O facilitador fica em segundo plano, a menos que tenha que reconduzir a situação ou fomentar a análise e a reflexão. Essa etapa da metodologia mais é muito importante para o aprendizado, uma vez que além da discussão sobre o que aconteceu na sala de simulação e da apresentação das evidências científicas, se pode trabalhar com recursos complementares dentro do debriefing para alcançar os objetivos de aprendizagem propostos. Os alunos podem compartilhar as informações mediante uma apresentação em PowerPoint, por meio de entrevista a pacientes ou a profissionais, realizadas com videocâmeras, por exemplo, organizar jogos de perguntas e respostas a respeito do caso ou demonstrações práticas. Também se pode convidar para participar do debriefing um paciente real. Em geral, a duração de cada cenário com seu posterior debriefing é por volta de 60 minutos. 10 ou 15 de simulação e 40 ou 45 de reflexão, discussão e análise. Todos os alunos dispõem de um caderno de campo, onde vão refletindo mediante as anotações dos aspectos que aprenderam de cada cenário mais, durante todo o curso. Na continuação, vamos comentar alguns aspectos sobre como realizar um debriefing estruturado, que não difere do debriefing que se realiza em qualquer tipo de simulação. O que diferencia o debriefing na metodologia mais é a fase expositiva, em que os alunos põem em prática a aprendizagem colaborativa entre os iguais. Ressaltamos que o mais importante para facilitar o clima adequado para a discussão do caso é assegurar um ambiente psicologicamente seguro. A Associação Internacional de Simulação Clínica e Aprendizagem em Enfermagem define o debriefing como uma atividade posterior a uma experiência de simulação, conduzida por um facilitador. Estimula-se o pensamento reflexivo do aluno e se proporciona uma retroalimentação sobre o seu rendimento mediante a discussão de diversos aspectos da simulação. No debriefing, os participantes exploram e analisam suas ações e processos de pensamento, estados emocionais e outras informações para melhorar o seu rendimento em situações reais. Quando os facilitadores fomentam uma maior participação, o grupo rende mais e melhor, e se obtém um aprendizado mais profundo, aumentando a probabilidade de transferência e compartilhamento de novos conhecimentos, ou o fortalecimento de habilidades e atitudes importantes para a configuração de um profissional de saúde. Nesse momento, experimentar a situação simulada trata-se de analisar e refletir baseados na experiência vivida. É uma reflexão guiada pelo facilitador, que deve fomentar a autoevolução dos alunos. O debriefing conta de 3 fases bem definidas, com elementos comuns entre todos os estilos de debriefing. Na primeira fase, os alunos que vivenciaram a simulação devem expor ao restante do grupo e comentar o que viveram e experienciaram. Essa fase se conhece como descritiva, em que se exploram sentimentos, percepções e se descreve detalhadamente os acontecimentos. Quando necessário, pode-se reproduzir a gravação do caso, para que os estudantes sejam conscientes
da realidade vivida na sala de simulação. As perguntas básicas realizadas pelo facilitador neste momento são: como se sentiu, o que aconteceu, e se exploram as reações dos alunos diante da situação. Em um segundo momento, uma vez descrita a situação, as reações e emoções dos estudantes, procede-se à compreensão do caso e sua análise. É então a fase analítica. Agora é o momento de saber quais são os pontos fortes e os aspectos a melhorar, e as causas que tenham levado os alunos a se comportar de uma determinada maneira. Essa fase é muito importante, já que se expõe os elementos sobre os quais serão necessários refletir para uma aprendizagem significativa. Nesta fase, iremos nos deter mais adiante. Por último, se pede ao grupo que confirme o aprendizado e que se reconheça as mudanças que observaram em seus conhecimentos. Reflete-se sobre a aplicabilidade do que foi aprendido ou se estabelece um plano de trabalho para melhorar as áreas deficitárias que foram detectadas. Entre a segunda e a terceira fase, se encontra na metodologia mais uma fase expositiva, na qual se apresenta as contribuições das evidências científicas sobre os objetivos de aprendizagem propostos por parte dos alunos que desenharam o cenário. Dessa maneira, tal equipe, que não é a mesma que experienciou a simulação, transfere e compartilha os conhecimentos pesquisados sobre os objetivos de aprendizagem planejados na primeira sessão mais, por meio de uma exposição mediante metodologias ativas de ensino, como uma demonstração ou um treinamento prático, vídeos pedagógicos ou a presença de um paciente real, como havíamos dito. Na fase analítica, o facilitador questiona o grupo de maneira que se evidencie as competências e os objetivos de aprendizagem que se propuseram e que não se pode perder de vista. Deve-se também facilitar que se exponham acertos e questões a melhorar por parte dos estudantes. Segundo Hirsch e colaboradores, podemos dizer que na fase analítica, um instrutor facilita e modera o pensamento analítico dos participantes e deve realizar feedbacks aos estudantes sobre os seus avanços e suas debilidades, em um entorno aberto, respeitoso e participativo. Esses autores, eles propõem os seguintes passos. O instrutor pede aos estudantes que identifiquem o que fizeram bem. O instrutor expõe o que acredita que eles fizeram bem. O instrutor pede aos estudantes que identifiquem os aspectos que deveriam melhorar. E o instrutor indica quais são esses aspectos que eles deveriam melhorar. Estudantes e instrutor, eles elaboram juntos um plano de melhorias das debilidades que foram, então, detectadas. Na metodologia mais, o papel do facilitador, uma vez que os alunos estão treinados e embasaram corretamente o cenário com evidências científicas, passa a ser de segundo plano, de maneira que geralmente os próprios alunos que gerenciam os momentos do debriefing de forma autônoma. O facilitador de simulação intervém para reconduzir a situação, se for necessário, ou intervém para fomentar a análise e a reflexão. O facilitador ele deve se guiar nos objetivos do caso e ter prática na gestão de grupos, pois é muito importante que seja um balizador das discussões, sem ter um excessivo protagonismo. Para a fase do debriefing, com mais, recomendamos realizar um debriefing estruturado, seguindo algum método descrito na literatura. Quando dispõe-se de pouco tempo,
Pode-se começar com um plus delta ou realizar algum tipo de análise com bom julgamento criterioso, seguindo autores como Rudolph et al. Outra opção é considerar um estilo de debriefing específico para enfermeiros, como o debriefing para um aprendizado significativo. Quanto à análise, descartaremos realizar debriefing com julgamento ou sem julgamento, porque o primeiro ele induz a crítica aberta em que o aluno comete um erro e o professor o julga diretamente. E o segundo, porque não se expõe o erro explicitamente e isso pode confundir o aluno. Assim, acreditamos que o melhor é centrar a atenção ao modelo mental subjacente à ação, para então analisar e trabalhar com o erro na fase analítica. Ressalta-se também que a ferramenta Plus Delta é uma técnica de debriefing que funciona bem quando o tempo é limitado e é um sistema muito usado a nível intra-hospitalar. Implica criar duas colunas, né? Uma intitulada Delta, o símbolo grego para a mudança, e mais, né? Positivo. Os participantes ou o instrutor descrevem comportamentos ou ações que devem mudar ou melhorar na coluna delta e comportamentos ou ações que foram positivos, que foram certos na coluna plus. Isso ajuda os estudantes a identificarem as áreas que acreditam estar realizando bem e as que mudariam se tivessem a oportunidade de repetir a simulação. O método GAS integra essas fases que estamos falando. Significa reunir, analisar e resumir. É uma boa ferramenta para a reflexão, já que integra tudo o que estamos falando, tanto o Plus Delta como o debriefing com um bom julgamento criterioso. São elementos compatíveis na fase de análise. Nessa imagem, podemos ver os diferentes objetivos, comportamentos e possíveis diálogos em cada uma das fases. Recomendamos pausar o vídeo nessa imagem e ler calmamente os conteúdos do slide. O uso da reflexão na ação, da reflexão sobre a ação e da reflexão antes da ação pode facilitar o desenvolvimento do raciocínio clínico. E essa é a base do debriefing for meeting learning. No seguinte exemplo, podemos ver como se analisou um cenário. O cenário planejado por um grupo, ele se referia a uma mulher com atonia uterina, que precisava manejar a hemorragia pós-parto. Era testemunha de Jeová e não aceitava o tratamento com transfusão. Os alunos que realizaram a simulação não sabiam que a mulher tinha uma crença que não lhe permitia ser transfundida. De repente, quando estão com a bolsa de sangue a ponto de ser infundida, o paciente recusa-se, justificando com as normas da sua religião. Assim, se produz a seguinte conversação. O aluno 1, você perdeu muito sangue, Maria. Né? Se não colocarmos sangue, pode chegar a morrer. O aluno 1 de novo. Você assinou antes do parto um papel dizendo que não queria sangue? O paciente, não, eu não assinei nada. É que você pode morrer se não colocarmos sangue. Vou chamar o médico, porque isso que está dizendo você tem que assinar. E se você morrer, quem vai cuidar dos seus filhos? Aqui apresento um extrato do debriefing, tá? Durante o debriefing. O caso é mais ou menos o que esperávamos, o aluno 1 disse, exceto ela ser testemunha de Jeová, isso nós não esperávamos. Eu disse que iria colocar sangue e ela disse que não, né? Mas não abri, tinha ela fechada. A aluna 2 disse sobre a bolsa. O professor, então,
mas não tinham claro o que poderiam fazer, vocês ligaram para o médico, né? Mas se dependesse de vocês, colocariam, infundiriam o sangue? A aluna 1 diz que sim, eu colocaria. O professor então questiona, você não colocou na simulação, mas vi que você estava prestes a fazê-lo. E agora, você se manifestaria por quê? Estava prescrito pelo médico, diz ela, e ademais sua vida corria perigo. Eu disse a ela, mas você assinou um documento que dizia que você não queria colocar sangue? E ela me disse que não, então liguei para o médico, ele que me diga o que fazer. Eu tinha insistido com a ideia de salvar sua vida, mas quando eu estava insistindo e estava indo colocar o sangue, aí ela me disse que não queria sangue. Aí foi onde eu parei. Logo, vem as consequências de não ter posto o sangue. Eu sim disse, porque tem que saber, as pessoas, né, no caso, têm que saber que pode morrer. Eu tenho visto muitos tratamentos começarem com um pouco de chantagem com o paciente. E ao final se consegue, diz o aluno 10. A que conclusões nós chegamos a partir desse extrato? Falou-se sobre os princípios éticos que devem sustentar nossas ações. Chegou-se à conclusão que devemos tê-los sempre claros. Discutiu-se sobre a pertinência ou não de eludir o princípio da autonomia e supostos casos em que é legal fazê-lo. Também foram analisadas as razões concretas, específicas, que levam um testemunha de Jeová a rejeitar o sangue. Se leu uma passagem da Bíblia. No final se chegou à conclusão de que o respeito à liberdade do paciente é um direito que está acima das prescrições ou dos tratamentos, excetuando, é claro, os casos específicos supostamente legais, né? O modelo mental que se detecta neste caso foi a hegemonia da ordem médica sobre a vontade do paciente. Fica então expostas e foram desconstruídas com argumentos. Outro modelo mental que se evidencia no caso é a necessidade prudente de consultar outro profissional quando não se pode ou não se sabe qual a atitude mais correta. Esse modelo, ele foi reforçado, né? É necessário lembrar que sempre antes de uma ação existe um modelo mental ou uma emoção associada. Esse é o ponto de ação da reflexão, do debriefing, né? Nesse caso, temos que desconstruir alguns modelos, né, e reforçar outros modelos. Isto, como prudente.